Olá a todos! Espero que vocês estejam bem. Vocês perceberam, vocês que estão acompanhando as palestras, que nós mudamos o dia, por conta mesmo, o dia, de postagem das palestras veio para domingo e elas serão gravadas agora ao invés de lives. O motivo eu expliquei, para vocês, pelo menos para aquelas pessoas que eu disparo o link da palestra, que o motivo é porque a Casa Espírita, ao qual está vinculado esse canal, o Sarai, em Alfenas, ele retornou com as suas palestras e passes aos sábados. Então, a casa funciona presencialmente segunda, quarta e sábado, em reuniões públicas de palestras e passe às 8 da noite. Os estudos também estão retornando. Logo, vocês terão acesso à programação da casa. Entretanto, o canal continua com a proposta de inserir outros conteúdos para que possamos abrir maior, mas ter uma maior abrangência. E é nesse sentido que as palestras vieram para o domingo. Bem, agora que eu já dei uma contextualização, vamos para o nosso trabalho de hoje. Para início, eu gostaria de convidá-los a todos a elevar o pensamento comigo neste momento a Deus, nosso Pai, que nos propicia essa experiência da vida, desta encarnação, dos conhecimentos que nos chegam, das experiências que vivenciamos. Agradecemos aos ensinos de Jesus, nosso mestre e guia de toda a humanidade. Nós agradecemos ao Pai pelo esclarecimento e o conforto que a doutrina espírita nos traz ao nosso coração, nos ajudando a superar os nossos desafios. Assim, mais uma vez estamos aqui com o propósito de nos melhorarmos, com o propósito de entendermos a mensagem do Cristo para conseguir colocá-la em prática em nossa vida. É com esse objetivo que nós pedimos permissão a Jesus, a espiritualidade amiga, para dar início aos trabalhos de hoje e que Jesus possa estender as suas mãos abençoadas, curadoras e consoladoras a todos aqueles a qual essa mensagem está chegando neste momento. Que você que está me ouvindo agora possa manter sua mente e seu coração receptivos à mensagem e ao amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou trabalhadora da Casa Espírita. Estamos com essa proposta, eu, mais algumas outras pessoas que vocês têm contato aí nas palestras, com a proposta de trazer esses conteúdos para vocês. E a minha proposta agora, aos domingos, eu vou colocar conteúdo a cada 3 domingos, porque eu divido essa tarefa de conteúdo com a Daniela e com a Laís, neste momento. E eu pensei, no dia que me ficou estabelecido, eu pensei em seguir alguns capítulos, de fazer o estudo comentado dos capítulos de um livro chamado O Médico Jesus, onde o autor José Carlos de Luca, ele irá trabalhar a questão dos ensinamentos do Evangelho
com vistas à saúde. Então, é essa a nossa proposta, falar de saúde, de cura do corpo, de cura das emoções, da relação que existe entre as emoções e as doenças físicas, as doenças psicossomáticas. Então, essa é a proposta. São muitos capítulos curtos, mas o livro ele é um livro que tem vários capítulos, são 48 capítulos. A proposta de hoje é trabalhar, fazer um pequeno resumo comentado e com a inclusão de algumas informações sobre o primeiro capítulo, chamado exatamente O Médico Jesus, que foi psicografado pelo José Carlos de Luca e assinado por Dr. Bezerra de Menezes. Este é o único capítulo, né, que é psicografado. Os outros capítulos é autoria autoria não é espiritual, né? Não, o autor não é espiritual. Só mesmo esse primeiro capítulo, que é uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, ou Dr. Bezerra, como ele assina. Então, convido vocês a essa jornada. Vamos ficar vários domingos falando desse livro e com o objetivo de que a mensagem de cada capítulo possa ter eco em nossas vidas e nos tornar pessoas mais leves, mais saudáveis e, consequentemente, mais felizes, levando a cura para as nossas velhas feridas. Então, o convite está feito. Espero que você aceite estar comigo. A cada 3 domingos nós vamos conversar sobre esse livro, O Médico Jesus. Então vamos lá, o início, né, desse nosso projeto aqui. Para quem não conhece, aqui está, né, eu não sei se vocês, alguns de vocês só me ouvem, então às vezes está fazendo uma outra coisa e acaba aproveitando, né? Eu estou fazendo um acompanhamento com slides, então algumas vezes eu vou me referir a algumas imagens e eu solicito que vocês olhem, mas não é a imagem, é só um guia, um a mais, né? Não há necessidade também, se vocês não puderem olhar a tela, quiserem só ouvir, toda a mensagem estará no áudio. Mas eu apresento aqui o José Carlos de Luca. José Carlos de Luca é juiz de direito, ele é palestrante, é escritor, palestrante espírita, escritor. E esse é um livro que foi escrito em linguagem bastante, né? Eu tirei isso aí dos comentários iniciais, os prefácios da obra, escrito em linguagem simples, envolvente. Ele extrai do Evangelho os medicamentos que nos ajudarão a curar nossa alma enferma, recuperando assim a nossa saúde integral. Muito mais que curar corpos. O livro, esse que nós vamos trabalhar ao longo desses meses, apresenta caminhos para a cura das nossas emoções, tendo Jesus como o mais eficiente terapeuta que a humanidade já conheceu. Bom, essa é a obra, este é o autor. Vamos então para o que interessa, que é a obra em si, não é verdade? Bom, como eu disse para vocês, o primeiro capítulo ele é uma mensagem psicografada por Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos falar um pouquinho do Médico dos Pobres. Então Bezerra de Menezes, cujo nome completo é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu no Ceará em 1831 e desencarna no Rio de Janeiro em 1900. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, expoente da doutrina espírita. Ele uniu os espíritas sobre uma mesma bandeira, que era a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Dr. Bezerra de Menezes ficou conhecido como médico dos pobres.
Eu não vou aqui descrever sobre todos os feitos do Dr. Bezerra, porque já é bem conhecido e o propósito, o objetivo dessa fala de hoje não é sobre o Dr. Bezerra, né? Eu só estou fazendo um pequeno resumo, mas eu convido vocês, quem não conhece sobre a vida de Dr. Bezerra, a pesquisar, que vocês vão achar muita coisa. Talvez, quem sabe, um dia, né, falamos só sobre o Dr. Bezerra. Bem, então vamos lá. Ele ficou conhecido como médico dos pobres, pelos feitos e os feitos mesmo que ele fez em vida, né, em prol daqueles que estavam necessitados e que não tinham condições financeiras para, né, cuidar da sua saúde, né, no período em que ele esteve encarnado. Bem, e aí Dr. Bezerra de Menezes, ele desencarna em 1900 e continua o seu trabalho junto à população brasileira, principalmente. Esse banner que aparece aí é um banner comemorativo dos 120 anos da desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, que foi em 1900. Então esse banner foi de 2020, né? Comemora-se, se é que podemos dizer assim, a desencarnação. Por que eu tô falando comemora-se? Por quê? Porque desencarnação aqui é nascimento no plano espiritual. Então é o nascimento dele lá. E ele não parou de trabalhar. A sua equipe continua trabalhando nesta área em benefício, que é a mensagem que nós vamos ver já já, em benefício da humanidade. Um adendo, uma curiosidade apenas, não é nada confirmado por ele mesmo, mas existe hipóteses. Inclusive existe um livro chamado O 13º Apóstolo, em que faz uma junção, uma relação, uma ligação entre o espírito de Zaqueu, o publicano, e Dr. Bezerra de Menezes, que talvez, né, essa é a hipótese de que Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes, tenha sido o espírito de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. O que é publicano? Cobrador de impostos que aparece lá no Evangelho. Zaqueu era um cobrador de impostos, trabalhava, portanto, para Roma, cobrando impostos do seu povo, e por isso ele era, todos os publicanos, assim como Matias também era, né? Mateus, o evangelista Mateus, também era publicano. Era desprezado pela sociedade judaica como um impuro. Zaqueu era um homem de estatura muito baixinha, ele era muito estatura baixa, né? E aí o episódio que ficou conhecido de Zaqueu foi que, como a população se aglomerava em torno de Jesus, e Zaqueu queria muito ver Jesus, ele sobe numa árvore e fica esperando por onde Jesus iria passar. Quando Jesus passa pela árvore, né, embaixo da árvore, ele pede para Zaqueu descer, porque ele iria na casa de Zaqueu, ficar na casa de Zaqueu. Isso foi uma surpresa para todos os judeus, porque como Jesus ia se misturar com esse tipo de gente, que eram os publicanos, né? Mas Jesus vai na casa de Zaqueu e ainda diz a ele, ficou conhecida a frase de Jesus, né? Que hoje a salvação entra na tua casa. E Zaqueu de fato era um bom homem. E aquele momento, aquele encontro terapêutico com Jesus, transformou a vida de Zaqueu e ele passa a seguir Jesus a partir de então. É quando, após a prisão de Jesus e a sua crucificação, nós sabemos que Judas, o Iscariotes, com remorso, acaba cometendo o crime do suicídio, né, contra ele próprio. Então, dos 12 apóstolos, se vai, né, Judas. Então, Zaqueu, como se ocupasse, vamos dizer assim, o lugar de Judas. Então ele ficou conhecido, passa a ser apóstolo também do Cristo após a morte do Cristo, mas um apóstolo, assim como Paulo também foi um outro apóstolo tardio. Então ele ficou conhecido como o 13º apóstolo,
E é isso, gente. Então, um pouquinho, né, do autor da mensagem que nós vamos ler. E faz todo sentido Bezerra de Menezes fazer essa mensagem de abertura no livro que é intitulado O Médico Jesus, porque ele foi médico na Terra, médico encarnado e continua trabalhando em prol da saúde dos encarnados, para que nós possamos ter mais forças e melhores chances de superar e de cumprir os nossos desafios nessa encarnação. Bem, então começamos, né, o capítulo. O capítulo, ele começa com uma citação bíblica, justamente escrito por Matias, né, outro publicano que virou apóstolo de Jesus e que escreve o primeiro evangelho, o apóstolo Mateus, o evangelista, vamos chamar assim, né, que teve 13 apóstolos, mas 4 evangelistas, um dos evangelistas. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35, Mateus vai nos contar que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles. Sinagogas eram, eu vou chamar assim, tá? Igrejas, né? Os locais onde eles se reuniam para estudar as escrituras. Então Jesus e as pessoas, os mestres, poderiam falar na sinagoga, nas aldeias, sabe? Porque o templo era só em Jerusalém, que eles iam lá, tinha um tempo certo, uma vez por ano, que era na Páscoa, que eles se reuniam. Mas no dia a dia, nas aldeias, era nas sinagogas que era feita a interpretação da lei. Então Jesus também ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino, evangelho, boa nova, né? A novidade do reino desse Pai de amor e misericórdia. E também nos conta Mateus curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus trabalhava em duas frentes. Ele pregava, ensinava, falava e também ia para a ação de curar o povo. Então nós temos os ensinamentos de Jesus nos evangelhos e também as curas. E aqui nós estamos interessados nessa mensagem e dá ênfase às curas. Nós temos uma cura interessante, que é a cura do cego Bartimeu, que está descrita lá pelo evangelista Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 59. Bartimeu fez um esforço supremo para chegar até Jesus, chamando-o e pedindo. Queria ver. Jesus então disse a ele que a fé dele tinha curado. A partir de então, Bartimeu, curado de sua cegueira, segue Jesus. Isso significa o quê? Que Bartimeu não foi só curado no corpo, como muitos. Muitos receberam o benefício da cura pelas mãos de Jesus, mas continuaram suas vidas como eram antes. Bartimeu não. Bartimeu é um daqueles, dentre outros, né? Bartimeu foi um daqueles que, após curado do corpo físico, regenera sua alma. Então, Bartimeu é um exemplo da fé viva, da fé que teve esse encontro com o Mestre e aproveitou a oportunidade. Curou o corpo e também curou a alma. É Jesus, o médico de corpos, mas mais que de corpos, é Jesus, o médico de nossas almas. Façamos como Bartimeu, que possamos ter fé suficiente que Jesus pode nos curar de dentro para fora, curar nossa alma, para que o nosso corpo seja saudável, refletindo uma alma saudável. Ainda sobre Dr. Bezerra de Menezes, existe uma equipe médica. Na imagem que eu estou mostrando para vocês, são só alguns, que não coube todos, mas são muitos espíritos benfeitores da humanidade, e não são todos. Aí eu só coloquei uma imagem, tá, de alguns,
tem Joana de Anjos, não significa que é a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, tá? A imagem. Quer dizer, eu coloquei aí, tem André Luiz, enfim. Eu coloquei os expoentes, alguns expoentes da doutrina espírita, desencarnados e encarnados, para dizer que existe toda uma equipe, e Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe médica que trabalha em prol, né, em benefício da saúde, da preservação da saúde física da humanidade. E ele vai dizer exatamente isso na mensagem dele. Ele diz que existem esforços dos guias espirituais para a preservação de saúde física dos encarnados. E aí ele vai dar uma série de detalhes que ele vai dizer principalmente que durante o sono, então, quando você dorme, há uma ação mais direta. Por isso, se você busca a cura, coloque-se à disposição numa oração durante a noite. Então, você tem, durante o sono, é possível uma ação mais direta das equipes espirituais. O que acontece durante o sono, nos diz Dr. Bezerra? Há uma restauração das forças físicas, cirurgias espirituais no perispírito podem acontecer, são praticados por técnicos do astral recargas energéticas, passes, né? Mais conhecidos como passes. Espirituais, é claro, mas não só durante o sono, também durante todo o nosso dia, a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, nossos protetores, algumas religiões chamam de anjos da guarda, existem para conosco cuidados diários para com a nossa comida. Olha só que interessante. Por quê? Porque aquilo que nós comemos, que nós ingerimos, está diretamente ligado com a questão da nossa saúde, não é? E não só do ponto de vista físico, porque muitas vezes nos preocupamos com o sal, com a gordura, com a proteína boa ou proteína ruim, né? Mas e qual é a energia que nós estamos colocando naquela comida que ingerimos? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem, nos chama a atenção que a espiritualidade, ela retira tanto quanto é possível para ela as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Olha só que coisa mais interessante. Você já parou para pensar? O que você está falando à mesa na hora das refeições? Você que prepara a comida, quais são os seus pensamentos, a sua vibração enquanto você prepara aquele alimento? Isso tudo é importante, porque nem só de pão vive o homem. Então, naquele alimento físico, existe também a ingestão de fluidos espirituais. E qual é a qualidade desse fluido espiritual? Então, pense nisso. Busque ter uma vigilância maior na hora das refeições, do preparo e na tomada, né, quando você faz as refeições, vigilância ao pensamento e ao verbo, ou seja, à palavra, porque as palavras têm influência sobre a matéria, inclusive sobre a comida, né, sobre a refeição, sobre os alimentos. Então, nós precisamos também fazer a nossa parte, porque a espiritualidade nos ajuda, retirando aquelas influências deletérias que iriam para o nosso corpo, poderiam causar doença, né? Porque a ingestão sistemática desses elementos podem descompensar as nossas células, né? As nossas. Me fugiu o nome agora. Esqueci, gente, mesmo. Mas assim, as substâncias que tem no nosso corpo, as enzimas, enfim, pode descontrolar o funcionamento dessa máquina e causar doenças. Então, a equipe espiritual faz a parte dela, retirando tanto quanto ela pode essas influências deletérias. Porém, cabe a nós a vigilância mental e a vigilância das palavras. Ainda, diz Dr. Bezerra,
que os espíritos amigos aplicam recursos para o equilíbrio da nossa máquina física, do nosso corpo. Só que aí ele reclama um pouquinho, né? Não reclama no sentido pejorativo, mas ele fala que logo esses recursos se perdem. Sabe por quê? Que a espiritualidade nos dá um passe, vamos dizer, nos coloca recursos de manhã, porque a gente tem um dia saudável. E o que nós fazemos? Logo, nós dissipamos isso com o nosso mau humor, com a nossa apatia, sem vontade, né, de fazer as coisas e pela revolta. Portanto, se a espiritualidade nos ajuda, é importante que façamos a nossa parte. Fazendo o quê? Como que a gente não perde esses recursos espirituais? Mantendo bom humor em todas as situações, tendo vontade, né, boa vontade para o trabalho, resignação com as situações que nos acontecem, mais que resignação, resiliência. Por quê? Porque tendo resignação, você compreende aquilo que você não pode mudar e como você pode acatar aquilo. E resiliência para se transformar com as diversidades e se tornar mais forte. Porque nada que chega a você está no endereço errado. A doutrina espírita nos ensina isso. Portanto, vamos manter o bom humor, a boa vontade e a resignação. Também ele diz que durante todo o nosso dia, os nossos espíritos protetores nos orientam. Nos orientam a quê? A manter o caminho do amor, da paciência perante as adversidades, o otimismo em relação ao futuro, o trabalho, né, ao próximo, seja em que situação que o próximo se apresente na tua vida. E quando você faz isso, quando você tem paciência, otimismo e trabalha esses três, é um tripé, né? O otimismo, a paciência, o otimismo e o trabalho é um tripé onde se assenta a base da nossa saúde espiritual. E um espírito saudável vai gerar um corpo saudável, porque não existem doenças. O que existe é um espírito doente. O médico Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, vai dizer que os espíritos colaboram como a sua equipe e tem outras equipes também, mas que nós devemos fazer a nossa parte. Foi isso que nós vimos até agora. Porém, a ação sempre é em nome do médico dos médicos, de Jesus, o Cristo. Por quê? Porque ele, em nome do Pai, nos socorre, nos atende. Então, o Dr. Bezerra vai dizer que eles, os espíritos, são instrumentos do Cristo em nossa vida, agindo em nome do Pai. Porque não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, nós não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Existe uma frase que eu gosto muito que é assim: misericórdia quero, não é? Porque assim, o que nós pedimos é misericórdia, porque se fosse pela lei de causa e efeito, se fosse pela lei de talião para pagar conforme fizemos, nós não suportaríamos. Portanto, o Pai é bom e misericordioso. Então, aquilo que nos chega é só uma parcela, só uma parcela. Portanto, devemos ter paciência, resignação e servir sempre para que possamos ser merecedores da ajuda da espiritualidade em nome de Jesus. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Assim como quando ele esteve encarnado, ele executou muitas curas. Agora, desencarnado, na verdade agora, na espiritualidade, ele age por muitas mãos. Sejamos nós, já fomos muitas vezes beneficiados por essas mãos e que possamos um dia também ser aqueles que vão ser instrumentos também de cura
em nome de Jesus, assim como é Bezerra de Menezes que está nos falando. E aí aqui eu gosto dessa imagem de Jesus com as ovelhinhas, né? Essa aí é a ovelha perdida. Jesus cuida de nós, né? Então aqui tem alguns conselhos que eu gostei muito que tem nesse capítulo, eu listei eles aqui para vocês, olha só. E é para cada um de vocês. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nós nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. ênfase na última, que é o nosso objetivo no estudo desse livro que hoje estamos iniciando. Se a doença nos abater, o remédio é Jesus. O amor é o remédio. E por fim, para encerrar nossa conversa, tudo que é bom, né, já está acabando, passa muito rápido. Quais são os conselhos que eu destaquei aqui como ênfase para finalizar a nosso encontro de hoje? Quais são os conselhos de Dr. Bezerra? Ele diz que Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar. Arrostar é tirar, né? Com ênfase. De arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Então, se tratarmos a doença do egoísmo, nós vamos curar muitos males. E qual é o remédio para essa doença? Se você tem essa doença, olha só o remédio. O remédio é o amor. Assim encerra Dr. Bezerra de Menezes. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como o médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. E é com essa frase de Bezerra de Menezes que eu encerro a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês gostaram dessa proposta de falar sobre saúde e espiritualidade, se esse assunto é pertinente para você, se esses conselhos de Dr. Bezerra foi útil para você, comente aqui, compartilhem com seus amigos para que essa mensagem chegue a mais gente, para que nós possamos construir uma humanidade mais saudável. Eu gostaria de encerrar agradecendo a atenção de vocês, agradecendo o like de vocês, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Convido vocês para fazer comigo um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais em toda parte, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos aprendendo a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livre-nos de todo mal que ainda reside em nós mesmos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Que vocês permaneçam na paz de Jesus. Desejo saúde a todos. Grande beijo.